Amém. Estamos felizes nessa oportunidade de estar com os irmãos, né, pela primeira vez, conhecendo aqui o pastor, pastora, né, os irmãos aqui. Nós somos um povo privilegiado, irmãos, que onde nós vamos nesse Brasil, nós temos irmãos em Cristo Jesus. A família de Deus é muito grande, irmãos, muito grande mesmo. Temos viajado aí pelo Brasil, que a gente prega nas igrejas, mas a gente faz também um trabalho na rua. A gente prega de porta em porta, a gente leva roupa, leva calçado, né? Aquelas regiões mais pobres lá, sempre a gente leva, né? Para estar abençoando o povo lá. Por enquanto não está sendo possível ainda, veio essa pandemia, deu uma parada, mas nós vamos retornar de novo a estar levando a palavra de Deus às pessoas lá. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra aqui, hoje é culto das maravilhas, né? Glória a Deus. O Senhor Deus aqui, você pode abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Eu quero trazer aqui uma palavra para os irmãos, aonde Deus traz uma mensagem, aqui em Gênesis. E depois nós vamos para Mateus, aonde o seu Filho Jesus também traz uma mensagem lá à humanidade. O Senhor Deus traz, depois o seu Filho lá em Mateus traz também uma mensagem, né? Aqui em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e depois lá no Novo Testamento, o primeiro Evangelho também de Jesus em Mateus. Você fica com a sua Bíblia aberta, que a palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela fala profundamente nos nossos corações, e ela restaura, e ela liberta, e ela também leva para o céu, né? Então a palavra de Deus, ela está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, né? A palavra de Deus, glória a Deus. Então aqui diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus luz dia, e trevas noite, e houve tarde e amanhã se foi o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. Deus fez o firmamento, fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento. Assim foi. E chamou Deus o firmamento céu, e houve a tarde e amanhã, e esse dia foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça parte seca. E assim foi. E chamou Deus a parte seca terra, e junto das águas mares, e viu Deus que isto era bom. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar os seus assentos. Tomar os seus assentos. Nós vimos aqui, irmãos, em Gênesis, aonde que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, né, sobre a face das águas. Vimos a criação de Deus aqui, aonde ele fala na sua palavra que ajunte um lugar que haja porção seca, e houve a porção seca, então se formou a terra. Haja luz, houve luz. Ele vai falar que haja árvores frutíferas, houve também árvores frutíferas. Haja animais, répteis, que se arrastejam sobre a face da terra. E tudo que Deus fez, ele se achou bom aos seus olhos. Fez os luminares, fez a lua, fez as estrelas, fez o sol, não é? Nós vamos decorrer aqui em Gênesis, nós vamos ver a criação do Deus criador de todas as coisas. E quando Deus cria os animais, cria os répteis, cria as árvores, cria todos os animais da terra, aí ele faz uma reunião entre eles, dizendo assim: façamos o homem agora conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Veja que quando diz façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, está no plural. Havia mais de uma pessoa: Pai, Filho
e Espírito Santo. E quando o Senhor faz, pastor, ali o homem, como a sua imagem, a sua semelhança, Ele dá realmente ali para o homem uma ordem direta, dizendo, ó, você vai colocar o nome nos animais. E Ele colocou os nomes nos animais. Só que depois também, Deus também dá uma ordem direta para ele, dizendo, ó, de todos os frutos do jardim você pode comer, mas existe um fruto que você não pode tocar, porque o dia que você tocar e comer, certamente você vai morrer. Uma ordem direta de Deus para o homem, chamado Adão, naquela época. E o Senhor então dá uma ordem direta para ele. Quando Deus dá uma ordem direta para nós, temos que obedecer, porque se nós não obedecermos, nós vamos perecer. Nós vamos perecer se nós não obedecermos à voz do Criador. E quando Ele dá essa ordem para ele, Ele dá o nome dos animais, e o Senhor Deus vê que todos os animais têm um ao lado. Ele então faz cair um sono profundo sobre aquele homem. E aquele homem adormece, dorme. E quando ele dorme, a Bíblia vai nos contar aqui que ele tira uma das suas costelas, serra a carne e faz uma mulher, chamada Eva. Agora são ossos dos ossos de Adão. E eles ali então se tornam uma carne só. O homem e a mulher. E veja, meus amados irmãos, que os dois no jardim, passeando pelo jardim, Eva passeando pelo jardim, andando pelo jardim, e encontra com uma serpente. E a serpente começa a conversar com ela. E ela já sabia que não poderia tocar naquele fruto, ela já sabia. Certamente Adão já tinha falado para ela, já tinha conversado com ela, já tinha instruído ela como que não poderia tocar, não poderia comer daquele fruto. Mas, meus amados irmãos, o inimigo de nossas almas, ele tenta de todas as formas tirar a pessoa do foco. Todos os dias o inimigo de nossas almas, pastor, quer tirar nós do foco, quer tirar nós de adorar ao Senhor, quer tirar nós de caminharmos para o céu, quer tirar de nós, para nós não pregar a palavra de Deus, tirar de nós para nós não avançarmos. Todos os dias eles querem tirar nós do foco, o inimigo de nossas almas. Ele começa então a ter um diálogo com aquela mulher. E ela disse, ó, de todas as árvores podemos comer, mas dessa não podemos. E ele vai e diz para ela, quem disse que não pode? Você pode tocar, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Meus amados irmãos, todos os dias o inimigo de nossas almas chega com pratos para nós. Hoje as pessoas querem levar uma vida de qualquer maneira, e não é assim. Não podemos levar uma vida de qualquer maneira. Nós fomos comprados, somos remidos, fomos comprados com um preço muito alto, um preço de sangue. Jesus morreu lá na cruz por nós. Muitas das vezes, muitas pessoas hoje não querem mais ter um compromisso e querem levar a vida de qualquer maneira. Ah, você pode fazer isso porque não tem nada a ver. Tem a ver, sim, Senhor. Somos um povo zeloso, especial, de boas obras. Somos o povo de Deus. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Sede santo porque eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. E o que é ser santo? É ser separado das coisas que desagradam ao Senhor. Meus amados irmãos, e aquele diálogo ali foi longe com aquela mulher. Ela toma então aquele fruto e come. E os seus olhos foram abertos. E ainda leva para seu marido, entrega para ele e ele come também, desobedecendo uma ordem direta de Deus. Só que todos os dias, à tarde, o Senhor Deus descia naquele lugar, ele viria conversar. Na viração do dia, à tardezinha, ele vinha conversar com o homem.
E a voz de Deus soa no jardim: Adão, onde estás? Irmãos, ali começa a minha história e a sua história. Ali começa a nossa história, porque eles se esconderam da presença do Senhor. Senhor, eu ouvi a tua voz, Senhor, mas tive medo. Você já viu quando a gente peca? A gente fica com vergonha de Deus, a gente quer esconder de Deus, queremos fugir de Deus. E foi o que aconteceu com ele. E o Senhor Deus diz: porventura comeste do fruto que eu te ordenei que não comesse? Ele disse: a mulher que tu me deu. Começa a jogar a culpa na mulher. A mulher que tu me deu e eu comi. E o Senhor vai para ela e diz: por que fizeste isso, filha? A serpente me enganou e eu comi. Aí ficou jogando a bola para o outro. O Senhor amaldiçoou aquela serpente lá. E ali, meus amados irmãos, o Senhor fez roupas para eles de peles de animais. E disse: agora, Adão, você vai ter que trabalhar, ganhar o seu próprio sustento. Você, mulher, vai ter dores de parto. E os expulsou do jardim. E quando o Senhor os expulsa do jardim, meus amados irmãos, o Senhor coloca anjo com espada desembainhada lá. Por que Deus colocou o anjo com a espada desembainhada lá? Para guardar a entrada do jardim. Por quê? Porque eles poderiam voltar e comer da árvore da vida e viver eternamente. Mas o Senhor coloca anjo com espada desembainhada ali e os expulsa do jardim. Aí começa então, eles têm ali o primeiro filho, depois tem o segundo filho, e eles tiveram filhos e filhas, e começaram-se a multiplicar os homens na face da terra. Mas também começou a se multiplicar também o pecado, e foi se multiplicando, meus amados irmãos, cada vez mais os homens, e o pecado também começou-se a multiplicando. Aí nós vamos olhar aqui no capítulo 6, como os homens haviam multiplicado e o pecado também havia se multiplicado sobre a face da terra. No meio deste tanto de homens que foram multiplicados nos anos que passaram, chega num homem íntegro, reto, que andava com Deus, que obedecia a Deus, que estava na presença de Deus, chamado Noé. Só que Noé, pastor e pastora, era obediente. Ele obedecia à vontade do Senhor. E o Senhor disse: Noé, eu me arrependo de haver feito o homem. Faz para ti uma arca, e revestirás ela de betume por dentro e por fora. Ele então começa a construção daquela arca. O Senhor, o arquiteto, o engenheiro, passa para ele como que ele tinha que fazer. Ele começou a fazer. Começou a construção, fazendo conforme o Senhor queria que ele fizesse. Aleluia. Ele tinha uma coisa que eu e você precisa ter: obediência à voz de Deus. E ele obedeceu, irmãos, e começou a construção. Foi fazendo, de pouquinho em pouquinho, foi fazendo. E quando ele estava fazendo a arca, irmãos, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele falava que havia um dilúvio para as pessoas. Mas as pessoas não acreditavam. Do mesmo jeito que nós pregamos que o arrebatamento vai acontecer, que Jesus vai vir buscar a sua igreja, muitos não acreditam, muitas das vezes até riem na nossa cara, dizendo que Jesus não vai voltar. Isso é mentira do diabo, irmão. Jesus vai voltar. Ele vai nos buscar. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não vão passar. Ele então termina aquela grande construção. E quando ele termina aquela construção daquela arca, o Senhor diz: você vai pegar os animais, de um casal em casal de cada espécie, e vai colocar dentro da arca. Ele vai
constrói, deixa tudo pronto, os animais começam a entrar na arca. E quando os animais começam a entrar na arca, o dilúvio está se aproximando. Porque naquele tempo não chovia, o Senhor regrava as árvores. E quando todo mundo entrou dentro da arca, começou a chover sobre a face da terra. E veio o dilúvio, meus amados irmãos. E veio o dilúvio. E só foram salvos Noé, sua esposa e seus filhos. E suas noras. Tudo foi exterminado. Então essa foi uma mensagem do Criador, para salvar aquelas pessoas. E salvou Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Foram salvos do dilúvio. Então essa foi a mensagem que o Senhor Deus criou o homem e a mulher, chegou até Noé, aconteceu o dilúvio, foram salvos eles. Essa foi a mensagem que o Senhor Deus fez para salvar aquelas pessoas. Agora, meus amados irmãos, você acompanhe comigo na Bíblia, vem a mensagem do Filho de Deus, de Jesus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Veja que você pode ver comigo aí, aonde o Senhor Jesus começa a falar sobre aquele acontecimento. Aí no Evangelho de Jesus, em Mateus 24, no versículo de número 37, aonde Jesus vai começar a falar e dizer assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, e como foi nos dias de